se assim vai ficar bom, não, se vai ficar com muita luz, não. Não, assim tá bom, assim tá bom. A base do Tite tem sido 4-2-3-1 e não 4-1-4-1. Ontem ele fez Thiago Maia e Pulgar e fez Gerson, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Pedro na frente, né? Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Mas aí o curioso de fazer o feijão com arroz, ele fazer com o time no ataque num posicionamento muito parecido do Sampaoli, com o que o Sampaoli fazia. Ou seja, ele estica o Wesley aqui para dar amplitude pelo lado direito, faz uma linha de 5 no ataque com o Wesley. O Gerson não é ponta direita, o Gerson vem para meia direita, abre o corredor para o Wesley usar. Wesley, Gerson, Pedro, De Arrascaeta, Bruno Henrique. Deixa os dois volantes por trás, Pulgar e Thiago Maia. Faz o Ayrton Lucas saída de 3, junto com o Léo Pereira e Fabrício Bruno. O Ayrton Lucas tem ganhado um pouco mais de liberdade para subir um pouco mais. Quem está pelo lado esquerdo é o Henrique. Então, isso aqui no ataque é muito parecido com o que o Sampaoli vinha fazendo. Qual é a diferença, então, para o Flamengo voltar a vencer e voltar a se colocar numa posição até de sonhar com o título brasileiro? É essa aqui, ó. Bom dia. A educação, eu ia falar, achei que você ia falar a frase de novo. A diferença é 5 horas mais bons dias do que 5 meses. Aqui, ó. E até na hora do gol, hein? Até na hora do gol, hein, PVC? O pessoal tá se cumprimentando agora com o Tite, ó lá. Ele estica a mão. Ele tava com problema no joelho antes de acertar com o Flamengo, agora vai ter um problema no cotovelo. Pois é, de tanto cumprimentar. Tanto que ele faz assim, ó. Pois é. Que diferença do Tite no trato do dia a dia em relação ao Jorge Sampaoli. Você que está aqui com a gente no chat, continue mandando sua mensagem, opinando, vote na enquete. Mais de 1.100 votos. O Santos será rebaixado no Brasileirão? Sim, 77%, não 23%. Na sequência, a gente vai ter o Luiz Rosa para debater esse assunto com a gente. O Inter meteu uma goleada histórica, maior desse Campeonato Brasileiro de 2023, 7-1 para cima do Inter. E para falar dos clubes gaúchos, a gente recebe agora o nosso Peaky Blinder brasileiro, de boina, sempre presente. Marinho Saldanha, já vou dar boa tarde a ele. Seja bem-vindo, Marinho. Vamos começar pelo Grêmio, que perde para o São Paulo 3-0 e sofre a terceira derrota seguida. É isso? Boa tarde, Marinho. É isso. Boa tarde, Razan. Boa tarde, PQC, para todo mundo que está nos acompanhando. Vamos na ordem cronológica, né? Porque o Grêmio jogou no sábado contra o São Paulo e começou totalmente diferente. O Renato Gaúcho surpreendeu todo mundo, utilizou um time com 3 zagueiros, 3 volantes, e colocou alguns jovens das categorias de base que poucas oportunidades tinham recebido, casos do Wesley e também do Josué. No transcorrer ainda do primeiro tempo, com o Grêmio já atrás no placar, o Renato Gaúcho sacou o Cristaldo e colocou o Natan Fernandes, mais um menino das categorias de base. O Grêmio não conseguiu igualar o jogo, foi derrotado e bem derrotado, né? Teve pouquíssimas oportunidades contra o São Paulo, levou 3-0, e o que aconteceu depois desse jogo, os reflexos desse jogo também precisam ser explicados para o torcedor. Não existe hoje uma garantia de que o Renato Gaúcho vá permanecer no Grêmio em 2024. Não existe uma perspectiva de demissão dele nesse ano, a direção avalia o trabalho como bom, uma vez que ele não tem lá um grande elenco nas mãos, né? O Grêmio veio da Série B, mas para 2024, o Renato não quer conversar sobre renovação e a direção estabeleceu com ele de que também não vai insistir para tratar esse assunto, ainda que a direção do clube diga que quer permanecer com o Renato. O ambiente, sabe que nesse acompanhar de dia a dia, a gente conversa com muita gente, a gente busca muita informação. O ambiente não é tão bom assim quanto se torna externo, sabe? Se externaliza, digamos assim. Não é tão se externa, para acertar o termo. Não é tão fácil, tão calmo, tão tranquilo assim o momento do Renato Gaúcho. Porque o Grêmio vive 3 derrotas seguidas, quase deixou o grupo de classificação para a próxima Libertadores. Então, tá aquela sensação de que o Grêmio poderia estar fazendo mais, poderia estar rendendo mais, e até o próprio Renato
dá sinais de que está desmotivado, não está muito contente, não está muito feliz com o que ele está vendo. Para o próximo jogo, pessoal, a situação ainda é mais complicada, porque pega o Flamengo e o Luis Soares, principal jogador do Grêmio, está suspenso. Coisa básica, né? Aquele pequeno detalhe, só para ilustrar isso que o Marinho falou, o Grêmio nesse momento, 44 pontos na 6ª posição, 6 abaixo do Flamengo nesse confronto direto da próxima rodada, a rodada de número 29, previsto para quarta-feira na Arena do Grêmio, recebendo o Flamengo. Agora falando Diga, perdão. Não, antes da gente ir para o Inter, eu só queria dizer que se teve motivos para o torcedor do Grêmio sorrir no jogo contra o São Paulo, foi vendo o Kahneman abraçando o árbitro, né? O Kahneman foi reclamar no primeiro gol do São Paulo, do Michel Araújo, que ele teria sido seguro pelo David, no cruzamento batido pelo Rames Rodrigues, que o Michel Araújo fez de cabeça. E ele sinalizou com o braço uma vez, 2 vezes, 3 vezes, foi até o árbitro, achando que o árbitro não tinha entendido, deu um abraço no árbitro e acabou levando cartão amarelo, 13º cartão amarelo do Kahneman nesse Brasileirão. Que isso, hein? Estatística de zagueiro mesmo, hein? Ele é o jogador que mais recebeu cartões amarelos nesse Brasileiro. São, ao todo, ao longo da temporada, salvo engano, são 25 amarelos e 3 vermelhos. Tá vendo? Nem sempre a educação demais rende boas coisas. Nesse caso, o afeto com o abraço rendeu o cartão amarelo, diferente do Tite no Flamengo, que está ganhando o ambiente, cumprimentando todo mundo. Agora, falando do lado vermelho, o Marinho, depois daquela ressaca, talvez, pela eliminação doída para o Fluminense na semifinal da Libertadores, rapaz, uma goleada de 7-1, a maior goleada do Campeonato Brasileiro, o Inter conseguiu explicar como é que ele chegou a uma goleada assim, porque tão rapidamente já fez 1-0 com praticamente 1 minuto de jogo, 4-0 assim, ao natural, e os quintos, sexto, sétimo, sem nenhuma dificuldade, parecia. E o mais curioso de tudo isso, Razé, é que até essa rodada o Inter era o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Era o time que menos marcava gols em toda a competição. O que ficou claro é que várias ressalvas podem ser feitas, né? A primeira é que o primeiro gol saiu muito rápido e desmanchou a estratégia do Santos. A segunda é que o segundo gol, que também foi rápido, aconteceu a partir de uma falha do Dodô. Dodô, inclusive, pediu para falar depois do jogo, para pedir perdão para a torcida, porque ele entregou um passe no pé do Alan Patrick, que fez um golaço, né? Driblou o outro marcador e encobriu o goleiro. O Dodô pediu para se manifestar, para pedir perdão, porque entende, ele disse que se sentiu responsável pelo placar, mas depois disso o Inter não parou nunca, né? Como prega o Eduardo Cudê, seguiu pressionando, seguiu atacando, seguiu construindo, e é fácil enumerar os jogadores que tiveram uma ótima tarde. O Alan Patrick principalmente, mas o Wanderson, o Maurício, o Ener Valencia, o Arangues, todos conseguiram ter boas atuações. E isso a gente aqui está desconsiderando ao menos 2 outras chances que o Inter teve com o Ener Valencia cara a cara com o goleiro. Que numa ele tentou encobrir o goleiro e colocou para fora, e na outra ele chegou a dominar e bateu, e o Vladimir defendeu. Foi um 7-1 bem assim, do tamanho realmente que ele tem, porque o Inter criou muitas oportunidades e foi uma diferença abissal em relação ao Santos. Nos vestiários, a explicação para uma atuação tão boa, beirando a perfeição, foi bem simples assim. Em entrevista coletiva, o Eduardo Cudê disse que simplesmente a bola entrou, que o Inter tinha criado muitas oportunidades em outros jogos e não tinha conseguido fazer os gols. Dessa vez criou as oportunidades e teve a felicidade de colocar na rede. O Cudê, ele disse principalmente que o Inter nunca está satisfeito. E pelo fato de nunca estar satisfeito, conseguiu criar as chances. A análise definitiva desse jogo, feita pelo Internacional, é que quando jogam os titulares, os jogadores de seleção, o Inter tem um crescimento muito grande, o Inter salta de qualidade. Porque nessa rodada voltaram das seleções sul-americanas o Rocher, o Ener Valencia, o Arangues, todos eles jogadores muito importantes para esse rendimento do Internacional dentro do Brasileirão.